Olá, hoje o vídeo é sobre leitura. Eu vim falar com vocês sobre um livro que eu li, particularmente achei muito interessante e resolvi compartilhar com vocês. É esse livro aqui, Dearly Departed, O Amor Nunca Morre, da Lia Hebel. A Lia Hebel é uma autora muito nova, olha a foto dela. Que belezinha. Ela parece uma mocinha, né? Apesar de ser muito nova, ela é formada em literatura inglesa e também museologia. E ela resolveu escrever esse livro aqui. Eu me surpreendi bastante com a leitura desse livro, porque quando eu li a sinopse dele, eu falei, não vou gostar desse livro. Porque assim, eu não gosto de filmes de zumbi, séries de zumbi, livros de zumbi, eu nunca gostei. E esse livro fala sobre os zumbis, que não é um assunto assim que me agrada muito. Mas eu resolvi dar uma chance pro livro e resolvi lê-lo. E quando eu comecei a ler esse livro, eu gostei, assim, da narrativa dela. Ela é muito criativa, ela conseguiu criar um enredo muito legal para esse livro e a história contada nesse livro aqui também é muito interessante. Apesar de não ser um assunto que eu goste bastante, né? Como eu já falei, zumbis, é muito legal esse livro. Eu acho que ela estudou bastante, assim, história para poder escrever esse livro. Essa autora, eu tava lendo sobre ela gosta muito sobre a era vitoriana, né? Porque aqui fala muito sobre a era vitoriana. E ela também gosta muito, ela é fascinada por filmes de terror, ela é fascinada por zumbis, né? É diferente, né? Uma mulher gostar desses temas, né? Mas ela gosta bastante e inspirou ela a escrever esse livro. Esse livro aqui é uma mistura muito louca, é uma mistura maluca. É uma mistura muito louca, mas é uma mistura interessante que ela conseguiu colocar nesse livro. Por que eu digo uma mistura muito louca? Vamos ver se vocês conseguem me entender. A história desse livro se passa no ano de 2187. Portanto, é uma história que é contada no futuro, é uma história do futuro. Só que, apesar, né, de ser uma história do futuro, ter grandes tecnologias nessa época que é contado o livro, as pessoas que vivem nesse período, elas vivem na era vitoriana. Vocês vão falar, nossa, mas que maluco, como uma pessoa que tá lá no futuro vive na era vitoriana? Pois é, eles vivem na era vitoriana. Para quem não sabe, né, a era vitoriana foi uma época, acho que de 1837 a 1901, que foi o período da expansão do Império Britânico, né? Também foi o auge da Revolução Industrial. E sempre que a gente fala de era vitoriana, a gente lembra daquelas mulheres com aqueles vestidos todos pomposos, né? E pode ver que a capa do livro, ó, a menina, ela tá vestido, né? Não é um vestido convencional dos dias de hoje, né? Ó, sombrinhas, ó, né? É uma vestimenta antiga, né? É muito interessante, né? E as mulheres se vestem assim. As mulheres bordam, as mulheres se vestem com essas roupas pomposas. Esse livro conta muito sobre a guerra que eles vivem, né? Na época que é contada. Essa história aqui, que é 2187, os Estados Unidos não existe mais, os Estados Unidos foi destruído pela guerra, teve explosão nuclear que destruiu os Estados Unidos, ele não existe mais, as pessoas começaram a guerrear e começaram a dominar a América Central, a América do Sul, aqui fala um pouquinho também do domínio deles no Brasil, na Colômbia, é muito legal. Mas voltando à história do livro, esse livro é um livro de romance, eu adoro livros de romance, mas assim, esse livro é uma mistura assim de livro de romance, aventura, tem muita aventura nesse livro. E o que essa autora conseguiu fazer nesse livro, poucos conseguem fazer. Ela escreveu esse livro de uma maneira assim bem interessante. Eu li um livro que a autora escrevia mais ou menos assim também, mas a criatividade dessa daqui é muito legal. Você lê primeiro assim, cada capítulo é a visão de um personagem, né? Aqui são vários personagens. Aqui basicamente contada
a visão do pai dela, a visão dela, da amiga dela e do Bran, né, que é o mocinho, e também do general, né, o malvadinho da história. Então ele vai contando por partes, ele segue um cronograma, mas cada um vive na sua parte. Eu me fiz entender? Não sei se eu me fiz entender. Só lendo mesmo pra vocês entenderem, esse livro é muito bom mesmo. É um livro muito legal de ler. Eu adorei ler esse livro. Mas vou voltar à história dos zumbis, então. Então, ele fala sobre os zumbis, né? Fala sobre um vírus, né? Na verdade, que se espalhou nessa cidade. O nome da cidade é Nova Vitória, né? Tudo a ver com a época vitoriana. O nome da cidade é Nova Vitória. E esse vírus se espalha, chega uma hora que ele se espalha muito rápido, né? Que as pessoas, né, que são contaminadas com esses vírus, a pessoa morre e ela volta, né? Ressurge como um zumbi. É um morto, né, que tá andando por aí, né? Como se fosse um vivo. E essa menina aqui, a Nora, né, que é a personagem principal dessa história, ela é a única que tem no seu sangue, né, ela é a única que tem defesa contra esse vírus. E o pai dela é o cientista que descobre a vacina contra esse vírus. No decorrer dessa história louca, maluca, ela conhece um zumbi também. Acho que ela tem 17 anos e o Bran, que é o mocinho da história, ele é um zumbi. E eles se apaixonam, né? Imagine só, uma menina, né, da grande sociedade vitoriana se apaixona pelo zumbi, né? Um menino morto, né? Um rapaz que já morreu. E ele é um soldado, um soldado zumbi. E de início, assim, achei muito estranho. Falei, cá. Mas a história é muito fofa. Você acaba se rendendo à história. Você acaba torcendo por eles. Eu torci muito por eles nessa história. E eu parei para analisar que, assim, a sociedade hoje em dia, a maioria das pessoas estão acostumada, né, com esses temas, né, de meninas normais se apaixonarem por seres sobrenaturais, né? Não tem os vampiros que fazem o maior sucesso? O vampiro também é morto, né? Qual a diferença? O vampiro também é morto e faz o maior sucesso. As meninas adoram o vampiro. E nesse livro a menina se apaixona por um zumbi. E aí, o que tem? Mas a história é muito linda. A história é uma história que te prende, é uma história que te envolve. Essa autora, apesar de ser nova, ela escreve super bem. Nossa, eu gostei da narrativa dela. Você não sente sono lendo esse livro. Eu acho que ela se preparou bem para escrever esse livro. Ela foi muito criativa. Apesar dela contar uma história sobre zumbi, que já é uma história já ultrapassada, né? Se for ver o tema zumbi, não é um tema diferente, ela não tá contando nada de novo. Mas se vocês verem como ela contou essa história, como ela conseguiu, né, falar sobre esse vírus, como ela conseguiu narrar esse mundo moderno de 2187, introduzir nesse mundo a era vitoriana. Nossa, você fica encantada com esse livro. Você fica surpresa porque, assim, você vê as tecnologias que tem nesse livro e eles andam de carruagem. As carruagens são super mega equipadas, eles têm equipamentos super ultra modernos e vivem como antigamente, como se estivesse vivendo em 1837. É muito legal. É um livro assim que eu digo pra vocês, dê uma chance pra esse livro. É uma história muito legal, você torce pra que tudo dê certo. Ela conseguiu colocar nesse livro aqui, eu vou dizer que esse livro é um livro de amor. É um livro de aventura, é um livro de suspense e é um livro de terror. Deu pra entender? Ele é tudo isso num livro só. Vale muito a pena ler esse livro. Eu indico demais esse livro. Se você, assim como eu, não gosta do tema zumbis, dê uma chance para esse livro, que você vai se surpreender com que essa menina aqui, olha que carinha de menina, conseguiu fazer, ó. Tiro meu chapéu pra essa autora, viu? Muito boa mesmo, boa mesmo. E esse livro é uma série, né? Logo vai ser lançado no Brasil, acho que em novembro, se eu não me engano. E estou na expectativa, né, pro próximo livro. E leiam esse livro se vocês puderem. É uma
opção de leitura, tanto do lado do romance, para quem gosta de romance, você vai gostar desse romance, e também pelo lado da aventura, o lado de ser um livro diferente. Ele é um livro diferente, é um livro que você nunca leu. Se você parar pra ler esse livro, você fala, nossa, que livro diferente, esse livro é louco, louco, louco. Mas sabe aquele livro louco, mais gostoso de ler? Sabe aquele livro louco que tem sentido? Aquele livro louco que o autor conseguiu fazer aquela maluquice toda se tornar um grande livro? Pois é esse aqui, ó. Leiam. Se vocês tiverem oportunidade, leiam esse livro, que vocês vão gostar bastante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês possam ler esse livro e que vocês possam voltar mais vezes. Até o próximo vídeo. Tchau!